Continuamos a conversar com o Dr. André Weigert, médico nefrologista. Uma boa iniciativa esta, Dr. André? Sem sombra de dúvida. Uma forma de rentabilizar também aqui o tempo. Certamente aplaudo a iniciativa e eu acho que os nossos doentes também, noutras vertentes de substituição da função renal, no diálise peritoneal e no transplante renal, temos vários grupos, portanto, ligados à prática de desporto, por exemplo, nos transplantados, que nos têm até honrado com medalhas nos Jogos internacionais e que nós apoiamos certamente toda essa atividade extremamente benéfica. Mas, Dr. André, antes de chegarmos à hemodiálise, aqui o importante é também focar a prevenção da doença através da promoção da saúde. Claramente, o fulcro portanto, de todo o trabalho deve ser feito na promoção da saúde e começar logo pela escola, e é preocupante, de facto, o sedentarismo, a mudança de paradigma de muitas crianças que mudam, em vez de como habitualmente acontecia no meu tempo de criança, que corria atrás de uma bola e subia às árvores, enfim, com alguns riscos, mas o risco de ficar à frente de um computador ou de uma PlayStation é infinitamente maior. E eu vou-lhe dar um exemplo de uma mãe hiperprotetora de um filho, de um rapaz transplantado renal que eu seguia e que dizia: doutor, o meu filho quer ir jogar a bola e pode apanhar frio e pode constipar-se e eu tenho muito medo. E eu dizia: o que eu tenho medo não é que ele se constipe se apanhar umas gotas de chuva. O meu medo é que ele fique obeso, diabético e que deteriore sob o ponto de vista cardiovascular. Portanto, é extraordinariamente importante o fomentar o exercício e, obviamente, uma dieta equilibrada. O exercício só não é suficiente. E isso deve começar, de facto, na escola, mas depois é curioso que, por exemplo, quando fazemos formações nas escolas, é muito curioso ver que os miúdos levam para casa alguns dos conceitos e depois os pais têm interesse em conhecer alguns ensinamentos. São os próprios filhos que... É curioso, embora eu deva dizer que, em termos portanto, de transmitir aos filhos mensagens, eu costumo dizer, por mais que os pais ensinem boas maneiras, os filhos persistem em imitá-los. Portanto, se um pai come inadequadamente, se um pai fuma, se um pai não faz exercício e fica ele próprio a ver televisão e não sai com o filho para andar no calçadão. Esses hábitos são, de certa forma, tendencialmente copiados, digamos Absolutamente. assim. Doutor André, aqui por causa desta elevada prevalência, há aqui algum problema ao nível da referenciação destes doentes? Porque é que estes doentes chegam já num estadio tão avançado da doença e aos cuidados hospitalares? Claro. Penso que é um ponto fundamental. Tenho, obviamente, uma enorme admiração por muitos médicos de família que têm um papel muito importante na sociedade e na prevenção de doenças e na promoção de saúde, e claramente existe muitas iniciativas que são muito louváveis, mas é incontornável que muitos doentes, sobretudo de certas áreas periféricas, e eu trabalho num centro de hemodiálise em Óbidos, e é muito frequente termos doentes que nunca tiveram seguimento pela medicina geral e familiar e que muitas vezes chegam ao hospital já numa situação extremamente avançada, nunca fizeram análises, não foram tratados ou foram subtratados em relação a problemas como a tensão arterial, diabetes, etc., que são problemas que naturalmente têm que ser avaliados a nível dos cuidados primários. Há também aqui que despender mais tempo com cada doente ao nível dos cuidados primários? Sem sombra de dúvida,
é muito importante a educação, é muito mais fácil prescrever comprimidos do que insistir com a mudança de hábitos de vida. Comprimidos que até podem ser prejudiciais no caso dos analgésicos? Absolutamente. Esse é um ponto extremamente importante. É muito frequente doentes, sobretudo que têm algum grau de disfunção do rim, a descompensarem, sobretudo com anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios podem, por vezes, ser comprados sem receita médica, mas eu devo dizer que um grande número de situações de doentes que chegam com descompensações e que até necessitam hemodiálise urgente, portanto, isso ocorreu por medicamentos anti-inflamatórios ou coxibos, portanto, que são um grupo específico dos anti-inflamatórios, que são prescritos por médicos e que não acautelaram que o doente tinha uma disfunção do rim. Há muitos casos também subdiagnosticados, no fundo. Há muita gente que eventualmente tem doença renal e que não tem conhecimento. Correto, há muitas pessoas, nomeadamente hipertensos e diabéticos, que não têm os screenings, que são os testes que são preconizados nesses doentes para aferir se têm, por exemplo, perda de proteínas na urina ou outros fatores, ou aumento da função renal, que também não é só importante em termos de evitar medicamentos que deterioram a função renal, mas há medicamentos que são extraordinariamente úteis. Por exemplo, nos diabéticos é consensual que a metformina é extraordinariamente útil para a prevenção da progressão de múltiplos problemas dos diabéticos. Mas se não for vista, se não for aferida a função renal, esse medicamento, que é um grande aliado, passa a ser um inimigo e pode ser muito grave portanto, em doentes com função renal diminuída, pode tornar-se um inimigo. Portanto, é fundamental, nomeadamente nos diabéticos, a aferição periódica da função renal. Outros medicamentos que estão amplamente utilizados hoje em dia, como, por exemplo, alguns anticoagulantes em doentes com fibrilação auricular, se não forem adequados à função renal, podem se tornar perigosos também e, portanto, a medição periódica da função renal deve ser realizada em doentes com vários tipos de patologias. E deve ser realizada nos cuidados primários? Deve ser realizada absolutamente nos cuidados primários. Por vezes, portanto, se houver qualquer dúvida, podem ser referenciados e devem ser referenciados precocemente. Como é óbvio, nós não temos capacidade, o número de nefrologistas no país não dá para tratar 1 milhão, pelo menos, de pessoas que têm algum tipo de problema renal. Mas em concomitância com a medicina geral e familiar, podemos orientar e ter um trabalho conjunto de articulação, de muita importância, sobretudo porque queremos diminuir a ponta da pirâmide e, para tal, temos que atuar na base. Claro. Dr. André Weigert, muito obrigada por ter estado aqui no Saúde em Dia, pelos esclaecimentos. Um prazer. Obrigada. E